Olá, meu nome é Guilherme Marques, seja bem-vindo à nossa aula de Excel 2010. O Excel, assim como o Word, assim como o PowerPoint e alguns outros programas, fazem parte da família Office, tá? De programas de produtividade da Microsoft, que é a desenvolvedora de todos esses programas, tá? O Excel serve para fazer algumas planilhas, tá? E isso vai valer para qualquer coisa que a gente precise, na verdade, de uma planilha, desde um controle de gastos, um orçamento, enfim, diversos motivos aí. E a gente vai ver na prática aqui na tela. Então a gente vai começar abrindo o nosso Excel aqui pela primeira vez. A gente vai iniciar ele clicando em iniciar. Depois todos os programas, Microsoft Office. E aí sim, Excel 2010, tá? Quando a gente inicia, o que ele mostra para nós pela primeira vez é isso, tá? Então ele já vem com uma planilha aqui pronta para ser trabalhada. E aí o importante quando a gente pensa em Excel é justamente para que ele serve, né? Então se a gente falar em planilha, que nada mais é do que uma tabela gigante, e a gente já vai ver isso com mais detalhes aqui, tá? A partir disso, o que a gente consegue fazer com uma planilha, basicamente o céu é o limite, né? Então vamos pensar em coisas básicas, tipo uma lista de compras, por que não, né? Enfim, um orçamento aí de uma casa, né? Um orçamento mensal, por que não? Aí a gente pode entrar em revisão de custos, enfim, tudo aí que a gente puder estar manipulando números, né, dados, informações organizados em uma tabela, ou seja, em uma planilha, a gente com certeza vai conseguir fazer usando o Excel, tá? A primeiro momento assim pode ser confuso, mas à medida que a gente for alimentando ele, colocando algumas informações, isso começa a ficar um pouco mais claro para nós, tá? De repente pode até ser que a falta de familiaridade aqui com a ferramenta assuste um pouco, mas de repente um pouquinho de estudo, um pouquinho que a gente brinca aqui e vê as coisas acontecendo, tudo já começa a ficar um pouco mais claro, mais nítido para nós, tá? Principalmente porque não necessariamente a gente vai trabalhar com coisas a serem impressas aqui, tá? Não é o foco do Excel, o que não quer dizer também que seja impossível que ele não faça. Ele também faz as coisas impressas e a gente já vai ver como, tá? Então, pensando aqui no Excel, dessa forma, o que a gente consegue já observar? Por padrão, a gente tem aqui nossa barra de acesso rápido do Office, tá? Todos os programas têm essa barra e como é que ela funciona? Ela tem alguns atalhos já pré-definidos, que ele compreende que são atalhos que a gente utiliza com mais frequência, né? E também a gente tem a parte de personalizar ela, que é só clicar nessa setinha e adicionar qualquer botão que a gente quiser, que a gente utilize com frequência, enfim, que precise ter ali um acesso bem prático, bem rápido, né? Então, por exemplo, aqui o botão novo, ele acrescenta aqui o botão de novo para mim. A tecla de atalho de novo no Excel 2010 em português é Ctrl O, tá? Sempre a gente vai falar de tecla de atalho pensando em otimizar processo e aumentar a nossa produtividade. Produtividade sempre é bem-vindo, sempre é interessante no mundo empresarial, né? Depois da nossa barra de acesso rápido, temos a barra de título aqui, que vai ter o nome do nosso arquivo. No caso, a gente está falando de planilha, né? O nome da nossa planilha, o arquivo que está sendo trabalhado, o nome do programa, os botões de comando do próprio Windows, né? Minimizar, restaurar e fechar, que a gente já está familiarizado do nosso curso de Windows 7. Depois a gente tem as nossas guias ou abas aqui, né? Arquivo, página inicial, inserir e assim por diante. Aqui embaixo a gente tem um controle das nossas planilhas, tá? Então aqui planilha 1, 2 e 3, a gente já vai ver melhor como é que isso funciona. Cada uma dessas é uma planilha diferente. A gente consegue inserir ou excluir ou ocultar, fazer diversas coisas aqui, tá? Aqui a barra de rolagem da nossa planilha.
Essa barra é ajustável de acordo com a nossa necessidade, tá? Então, posso ajustar ela aqui da forma como ficar melhor para trabalhar. Depois a gente tem a nossa barra de status, então se tem alguma coisa pendente aqui na nossa planilha, ele vai exibir para nós. Modos de exibição da nossa planilha. No caso, na visualização padrão, normal, né, ele mostra aqui para nós a nossa planilha por completo. Entendendo que a gente vai visualizar essa planilha somente na tela, tá? E aí no segundo botão, que é um layout de página, que é a forma como o Word trabalha, se a gente for ver, ficou um pouco mais parecido com o Word, inclusive com a régua aqui em cima, aí sim ele já está compreendendo que a gente vai utilizar esse modo para imprimir. Então ele já formata nossa planilha aqui, nossa visualização em folha 4, tá? E te dá as opções aqui como se tivesse nas folhas mesmo, tá? Então também essa é outra forma de trabalhar. Depois, modo quebra de página, que a gente não vai ter nenhuma aqui por enquanto, porque a gente não definiu as nossas páginas e tudo mais, beleza? E depois o zoom. O zoom também a gente consegue trabalhar ele tranquilamente, igual os outros programas do Office, tá? Tanto PowerPoint quanto Word, Excel, beleza? Que a gente pode dar um clique nessa porcentagem e ajustar como a gente melhor preferir. Por padrão, a gente vai trabalhar com o nosso zoom em 100%, tá? E aí, partindo desse raciocínio, agora que a gente já deu uma olhada aqui na interface, o que está sendo mostrado na tela para nós, a gente começa a dar uma olhada nas nossas guias, tá? Do Excel. Não vamos conseguir ver todas de uma vez, principalmente porque a gente vai precisar ter já algumas coisas, né? Ter alguns elementos, algumas informações aqui na nossa planilha, para a gente ir executando aqui, né? Clicando e vendo as diferenças que o que cada botão aqui faz. Então, alguns vão demandar que a gente já tenha informações, tá bem? Então, começando com a nossa guia arquivo, tá? É uma informação padrão aí, a gente fala em todos os cursos aí do Office. Ou a questão do salvar e o salvar como, tá? Então, a diferença entre eles, o salvar sempre vai salvar o arquivo que já está aberto, né? O arquivo que já foi salvo no seu computador. E o salvar como, necessariamente, toda vez ele vai criar um novo arquivo no seu computador. Então é importante ter essa organização em mente, tá? Os dois, se você abrir o arquivo, fez um ponto aqui, só isso, você só alterou isso e quer salvar, se você não tiver salvo ainda, ele vai gerar um novo arquivo, naturalmente, tá? Então isso vai funcionar para os dois botões. Agora, a partir do momento que já salvou, então mais uma vez o salvar vai continuar salvando no mesmo arquivo e o salvar como vai criar um novo arquivo, vai ignorar o arquivo anterior que estava salvo e continuar trabalhando a partir desse novo arquivo. Então muito cuidado aí para não gerar nenhum tipo de confusão, tá bem? Depois a gente tem o abrir. O abrir vai abrir qualquer arquivo do seu computador, né? Uma planilha no formato do Excel. E ainda dentro do abrir, a gente tem a opção aqui recente. Então, no caso, a gente não manipulou nenhum arquivo do Excel aqui, tá? Ainda. Então, senão ele estaria sendo exibido aqui. Então, a gente teria uma lista aqui de todas as planilhas que já foram abertas. E os locais que foram salvos e abertos arquivos com maior frequência também aqui do lado direito. Isso é bastante importante se a gente acabar por algum motivo perdendo um arquivo assim que a gente não encontra ou salvou e não lembra onde. Então, essa é uma forma bacana aí da gente estar encontrando esse arquivo. Se ele passou pelo Excel, ele com certeza vai estar aqui sendo exibido, tá bem? Depois a gente tem o fechar, que ele só fecha o arquivo que está aberto, só fecha a planilha que está aberta, né? E não fecha o Excel continua aberto, tá? Também tem essa forma. O novo é importante porque a gente tem não só uma pasta de trabalho em branco, que é o que a gente já tem no Excel assim que a gente inicia ele, que é isso aqui, tá? Mas também
alguns modelos de algumas coisas que a gente consegue estar produzindo dentro do próprio Excel. Então, seja ela, por exemplo, uma agenda, ele vai baixar aqui do site e vai ter diversos modelos de agenda, calendário, folha de estoque, folha de ponto, formulário, enfim, uma série de coisas, orçamentos, notas fiscais. Isso são só alguns exemplos do que dá para fazer dentro do Excel, tá? Então isso é bastante bacana porque às vezes a gente consegue já iniciar o trabalho com uma boa parte dele já feita. Imprimir, a gente consegue sim imprimir nossa planilha do Excel, como a gente já falou. Aqui a gente tem todas as nossas opções de impressão, né? Desde o número de cópias, em qual impressora a gente quer imprimir, né? Qual parte dessa planilha a gente quer imprimir, se a gente quer imprimir a planilha inteira, toda a pasta de trabalho, só o que está selecionado, né? De qual página até qual página. O agrupado, se a gente tiver mais de uma cópia na impressão, tá? Então isso é importante também, saber como que a gente quer que esses papéis saiam organizados na nossa impressora. A orientação do nosso papel que está sendo trabalhado, tá? A gente vai saber, cada caso é um caso, qual vai ser melhor para o seu caso. O tamanho da folha de papel, também é importante estar idêntico ao que está sendo usado. Margens, aí agora sim, a gente tem margens aqui para serem respeitadas dentro da nossa área de impressão. E se a gente quer reduzir, ou seja, ajustar essa planilha ou seleção que a gente está querendo imprimir dentro da página. Então isso é bem legal. Depois a gente tem salvar e enviar. O que o Excel faz aqui é preparar o nosso arquivo já para a gente compartilhar em alguma plataforma, seja ela e-mail ou online, ou enfim, o que ele tiver aqui disponível. Inclusive fazer um PDF, né? Ou, por exemplo, um XPS, se você tiver um formulário preenchido, enfim, você consegue fazer tudo isso aqui. A opção de ajuda, as opções que são todas as configurações do Excel, a gente não vai ver elas aqui uma a uma, tá? Mas elas estão todas aqui. Provavelmente se você precisar alterar alguma coisa no comportamento padrão do Excel, é aqui que você vai encontrar, tá? E depois o sair, que aí esse sim fecha não só o nosso arquivo que está aberto, como também encerra o Excel e volta para o Windows, tá? Então, essas são as partes mais básicas e principais do Excel, sem entrar agora na parte que como utilizar nossas planilhas, tá? É importante também a gente ter a nomenclatura bem definida para nós. Então, um arquivo de Excel, na verdade, é uma pasta de trabalho, tá? E dentro dessa pasta de trabalho, a gente tem diversas planilhas. E lembrando que essa pasta de trabalho não é uma pasta aqui como a gente tem, por exemplo, aqui no Windows, tá? Por exemplo, aqui tem uma pasta. Não, ele é um arquivo normal, tá? E esse arquivo se chama pasta de trabalho. Então, o que a gente pode fazer aqui é criar a nossa pasta da aula de Excel e a gente vai salvar aqui já o nosso arquivo usando a tecla de atalho Ctrl B, que é a tecla para salvar padrão no Office em português, tá? Dentro de aula Excel, pode ver que ele já sugere o nome pasta 1, tá? E o tipo de arquivo, pasta de trabalho do Excel, tá? Aqui a gente tem vários outros formatos que a gente consegue estar salvando, inclusive se esse arquivo for aberto em algum Excel antigo, do 2003 para trás, ele precisa ser salvo nesse formato aqui, XLS, tá? Do contrário, o XLSX vai abrir em todas as versões do Excel, tá? E a gente vai salvar aqui o nosso arquivo. Vou deixar aqui o nome de pasta 1 mesmo, tá? Então, mais uma vez, ressaltando, o tipo de arquivo que o Excel trabalha, ele é uma pasta de trabalho, tá? E aí, dentro dessa pasta, suas planilhas respectivas. A gente tem a guia página inicial, ela é bem parecida com a do Word daqui até mais ou menos aqui. Daqui para cá já são todas as ferramentas basicamente aí do Excel. Então vamos dar uma olhada nelas. A primeira é a área de transferência, que é bem básica, bem tranquila. É o famoso copiar, recortar e colar.
Todas as teclas de atalho aqui que a gente já viu antes funcionam iguais. Então, o Ctrl Z para desfazer uma ação, o Ctrl X para recortar, o Ctrl C para copiar e o Ctrl V para colar. São bem tranquilos e todas as teclas aparecem ali quando a gente coloca o cursor do mouse em cima. Ele fala para nós qual que é a tecla de atalho. Uma coisa interessante que o Excel faz, ele copia como imagem, se a gente precisar, tá? E como que funciona isso? Imagina que você precise de uma imagem de algumas células aqui por algum motivo. Vamos supor que a gente tem aqui, por exemplo, uma lista de compras, tá? E aí essa lista de compras vai ter arroz, vai ter feijão, vai ter carne, vai ter batata, vai ter macarrão, tá? E aí a gente, sei lá, tem os preços aqui do feijão, 8, desculpa, do arroz é 8, do feijão é 4, da carne é 15, da batata é 6 e do macarrão é 3, tá? E aí a gente precisa de uma imagem disso aqui, tá? Ao invés de capturar a imagem da tela e pegar só o que a gente quer, a gente pode selecionar as células que a gente quer, tá? E copiar como imagem, tá? Ele vai te perguntar se você quer como mostrado na tela ou como será impresso, mas, independente disso, ele copiou, tá? A nível de teste, a gente pode colar isso aqui dentro do Excel mesmo e veja que isso aqui é uma imagem, tá? Ele não são informações aqui dentro de células. Inclusive, eu consigo aqui aumentar, por exemplo, o tamanho dele. Então, ele virou uma imagem mesmo. E aí eu posso utilizar isso em qualquer lugar. Isso é uma forma bem prática aí de tirar informações do Excel e a gente não vai inserir isso em alguma outra tabela, a gente pode transformar isso em imagem e manipular aí da forma que a gente quiser. Então é bastante interessante e bastante útil, tá? Depois, a gente tem a parte de formatação de fonte, bem parecida com o do Word, para não dizer idêntica. Então a gente tem tanto fonte aqui, tamanho da fonte, aumentar e diminuir a fonte, né? Depois o nosso negrito, itálico e sublinhado, vale igual aqui. E aí depois a gente tem já a questão das bordas, que no Word também tem. Mas aqui vai ser a borda da célula que está selecionada, tá? Então, essas linhas cinzas que a gente está vendo, elas não existem, elas só como base, tá? Até já aproveitando aqui, a gente consegue fazer elas desaparecerem clicando em exibição, linhas de grade. E aí é assim que, na verdade, o Excel está compreendendo nosso documento, tá? E mais uma vez para exemplificar isso, se a gente for imprimir, a gente consegue ver aqui que não tem nenhuma linha aparecendo. Então, aquelas linhas cinzas, que eu vou exibir de novo para a gente conseguir trabalhar, as linhas de grade, elas não aparecem. Mas se eu quiser bordas, né, se eu quiser realmente linhas aqui na nossa tabela, aqui, por exemplo, a gente consegue aplicar usando essa caixinha aqui. Então, para não ver uma a uma delas, o que eu vou fazer vai ser simplesmente selecionar assim e aplicar borda em tudo, tá? Então, todas as bordas, pronto, tá? Tem borda em tudo aqui, tá? Beleza. Depois, preenchimento, que são cores, se eu quiser aplicar cores aqui nas nossas células, tá? E também a cor do texto, também consigo formatar com tranquilidade. Então, essa parte de formatação, que vai mexer na parte estética da planilha, a gente não vai se aprofundar, porque aqui o principal é saber como que essa planilha aqui funciona e como ela se comporta, tá bem? E antes de dar continuidade aqui nas nossas ferramentas, também queria falar sobre a questão aqui das nossas linhas, colunas e células. Então, se a gente pensar que a planilha é uma tabela gigante, tá? A gente sempre vai estar falando de célula, coluna e linha. Principalmente a nível referencial. Então, por exemplo, essa célula que está selecionada aqui, ela faz parte o quê? Da coluna F na linha A. Esse, inclusive, é o endereço dessa célula, tá? Então, todos esses nomes são importantes da gente ter, assim, bem claros para nós, assim, quando a gente está falando de planilha, tá? Então, a gente tem a coluna F, tá?
aqui eu selecionei toda a coluna, só vir com o cursor e clicar, ou toda a coluna 10, tá? Ou a célula F10, tá? Então é assim que funciona aqui no Excel, o endereçamento das coisas, ou seja, onde as coisas estão. À medida que a gente começar a trabalhar com funções e fórmulas, então aí a coisa fica um pouco mais complexa, e aí o Excel não entende que eu quero o preço do feijão, ele entende o que está na célula B3, tá? Então é assim que funciona. E aí, também a nível de manipulação aqui, a gente pode fazer 3 coisas principais com essa seleção de célula. Uma delas é clicar e arrastar, tá? Então isso é a seleção, tá? Aqui a gente só está selecionando, não está manipulando nenhum dado aqui, tá? Ó, se eu pego aqui, eu só selecionei, tá? Consigo mover a informação que está de uma célula para outro lugar. No caso, eu acabei de fazer com uma célula em branco. Mas se eu pego aqui, por exemplo, o preço do macarrão 3, e aí eu arrasto, como que eu faço isso? Pegando na borda da seleção da célula selecionada, tá? Ele fica com o cursor dessa forma aqui, com essa cruzinha com setas. Eu clico e arrasto, e esse 3 veio para cá. Perceba que ele não só veio para cá, como ele trouxe toda a formatação dele junto, tá? Então também isso é importante a gente saber quando estiver manipulando células no Excel. O que vai junto de uma célula quando eu movo, ou por exemplo, se eu copio com Ctrl C, tá? E colo em outro lugar, então ele cola também a formatação. Consigo pedir para ele copiar só o número? Consigo, só o valor. Aqui ele copiou só o valor. Então assim por diante. Quando a gente usa o copiar colar, tá? O Excel dá uma série de opções para nós na hora de colar, tá? Então se eu quero só os valores, se eu quero colar a formatação, se eu quero colar só a fórmula, enfim, cada uma dessas vai ter aqui para atender a sua necessidade específica. E isso pode te ajudar muito, tá? Pode ajudar bastante quando você precisa replicar alguma coisa específica. De repente você só quer copiar a formatação, tá? E aí você vai ter aqui, ó, manter a formatação original, enfim. Tá? Vai ter várias coisas aqui que o Excel que vai mandar, beleza? A terceira coisa que a gente consegue fazer com uma célula selecionada no Excel é o autocompletar, que é essa cruzinha preta que fica aqui quando a gente vai com o mouse dentro desse quadradinho na parte inferior direita aí da célula, tá? Como que funciona esse autocompletar? O Excel tenta adivinhar mais ou menos o que você quer continuar e ele vai tentar repetir. Como assim? Então imagina que por algum motivo aqui a gente tenha o número 1, tá? E aí, selecionando a célula de número 1 aqui, vamos ver o que o Excel tenta autocompletar se a gente quiser colocar aqui para baixo, tá? Eu vou fazer aqui, vocês vão entender, ó. Por enquanto ele só colocou o número 1, então eu vou soltar aqui, tá? Então o que o Excel entendeu? Falou, olha Guilherme, eu acho que o que você quer é só colocar o número 1 em todas essas células, tá? E aí ele dá algumas opções, ó. A primeira delas foi copiar as células, então foi o que ele fez. Depois ele tem preencher série. Opa, olha só o que ele fez agora. Ele entendeu que a gente quer pular de 1 em 1 os números. Então 1, 2, 3, 4, 5, legal. Então ele foi até onde deu aqui, o 15. Beleza. Então ele está falando aqui, ó, mais opções de preenchimento automático, tá? De auto-preenchimento. Preencher formatação somente ou sem formatação. Beleza. Mas, de repente, eu não quero um intervalo de 1, eu quero um intervalo de 2. Então, por exemplo, aqui eu só vou querer os números ímpares. Então, como que a gente faz? Seleciono essas duas células, tá? E a gente vai puxar aqui o autocompletar. Mais uma vez, o Excel vai tentar adivinhar o que a gente está tentando fazer aqui e vai tentar repetir. Então, como a gente deu um intervalo de 2, ou seja, 1 mais 2 são 3, então ele vai entender que é o que a gente quer colocar mais 2 aqui, então 5, o 7 e assim por diante. Vamos ver se ele entende, tá? Ó, 5, 7 e assim por diante, tá? Então, isso aqui, poxa, ajuda muito na nossa vida. E vale não só para número, assim, mas imagine que a gente tenha, por exemplo, um calendário.
Então, a gente vai colocar lá assim, dia 2/7/2019. Beleza, ele já entendeu que é uma data. E aí a gente precisa de mais datas aqui. Imagina digitar isso aqui um a um, né? Então ele faz para nós aqui, ó, dia 3, 4, 5, 6, 7. Imagino que se a gente coloque um intervalo maior, fala assim, não, vamos colocar aqui que esses são só as terças-feiras, né? Então, o dia 2, depois a gente vai colocar a próxima terça-feira, que é o dia 7, né? Beleza. E aí, vamos ver se ele dá um pulo de uma em uma semana aqui para nós, ó, no autocompletar. Com certeza, tá? Então, foi exatamente o que ele fez aqui, ó, tá? Ele deu o pulo de 7 em 7 dias já no calendário, tá? Então, ele sabe certinho que são 7 dias, por exemplo, que ele não só somou aqui os dias, né? Ele considerou se tem o dia 31, se não tem, e fez certinho aqui, um intervalo de 7 dias. Então, se a gente pensar em manipulação de dados e informações, o Excel é muito útil para isso. Por quê? Porque ele entende, inclusive, qual tipo de dado você está manipulando ali. No nosso caso, a gente acabou de fazer com datas, tá? Então, essa é outra forma de manipular aqui informações. E você vê, a gente não utilizou nenhuma ferramenta ali em cima. Só o autocompletar dele, que é o autopreenchimento, né? Que é esse quadradinho preto aqui nas nossas células, tá? Então é importante ter isso bastante claro, tá bem? Dando continuidade aqui na nossa barra de ferramentas aqui, da página inicial, depois a gente tem alinhamento. O alinhamento vai ditar em que lugar da célula a gente quer que o nosso texto esteja. O Word tem alinhamento à esquerda, centralizado e à direita, tá? Pode ver que a gente não tem aqui a opção de justificado, tá? Pelo menos não por padrão. Principalmente porque o Excel compreende que a gente não vai fazer aqui uma manipulação de texto, a gente não vai ter criação de documentos aqui, né? Para isso que o Word existe. Mas não que seja impossível, tem como fazer e a gente já vai ver como também. Mas uma opção que a gente não está familiarizado, que o Word, por exemplo, não tem, é o alinhamento vertical, tá? Então, como que funciona isso? Primeira coisa, podem ver aqui, quando a gente preencheu essa parte, o que o Excel fez? Tudo que é texto, ele alinhou aqui para a esquerda, tá? Isso de forma automática. Pode ver que o botão não está nem selecionado aqui, tá? Ele alinhou para a esquerda. Tudo que for número, ele alinha para a direita, tá? Isso é uma forma padrão de visualização de dados em uma tabela, tá? Não quer dizer que seja certo ou errado, mas isso é padrão. Principalmente, por exemplo, se a gente tiver aqui, a gente já vai ver como fazer isso, mas se a gente tiver mais casas decimais, por exemplo, ou se for dinheiro, por exemplo, então ele já alinha automaticamente aqui do lado direito para números, tá? E aí que aqui a gente consegue fazer essa manipulação tranquilamente, seja para a esquerda, seja centralizado para a direita, tá? Por hora a gente vai trabalhar de forma padrão no alinhamento horizontal aqui do texto. Mas a gente tem também o alinhamento vertical. E como é que isso funciona? Aqui a nossa linha já está mais ou menos do tamanho do texto. Então a gente não tem muito espaço aqui para o texto se mexer de forma vertical, né? Mas vamos supor que a gente consiga aqui aumentar um pouco o tamanho da nossa linha, tá? Legal, beleza. Então o que aconteceu agora? Todos esses textos aqui ficaram grudados na parte de baixo, né? Na parte inferior da nossa célula. E é aqui que esse alinhamento aqui entra. Então não, eu quero esse cara aqui em cima. Imagina que você está, por exemplo, fazendo um formulário e aqui é o campo de nome. Você já deve ter preenchido algum formulário dessa forma assim, tá? Então, como que fica? Fica o nome ali em cima e aqui a parte de baixo é onde a gente vai escrever, tá? Então essa é uma forma. Ou não, eu quero eles bem centralizadinho. Então a gente coloca aqui, tá? Então aqui a gente manipula, porque nem sempre a gente vai trabalhar com a nossa célula estreita como essas aqui, né? Tipo assim, bem do tamanho do texto, né? Então às vezes a gente precisa de uma célula maior e precisa de um alinhamento que fique também esteticamente não só mais bonito, como também para atender a nossa necessidade, dependendo do que for, como o formulário que eu exemplifiquei, tá?
E agora que eu precisei aumentar um pouquinho o tamanho das linhas, vou aproveitar também para mostrar para vocês como fazer isso, tá? Então, não precisa nem ter nada selecionado, tá? É só vir com o cursor aqui entre, por exemplo, uma coluna e outra, né? Que ele fica dessa forma, ou entre uma linha e outra, que ele fica dessa forma, tá? Clicar e aumentar o tamanho que a gente quiser. A gente só precisa selecionar se eu quiser fazer essa alteração, esse ajuste de várias colunas ou linhas ao mesmo tempo, né? Então vamos pensar aqui, eu tenho 4 colunas selecionadas, o tamanho que eu colocar uma delas vai valer para as 4, ó. Ele já ajustou para as 4, tá? Então o Excel funciona dessa forma. Se a gente quiser alinhar, alterar o tamanho da linha e da coluna de várias ao mesmo tempo, tá? Igual aqui também. Aumentei essa linha, ele aumentou de todas que estão selecionadas. Se tiver só uma célula selecionada, aí ele não vai fazer nada, ele só vai mudar da coluna que eu estou alterando ali no caso. Tá bem? É assim. Depois a gente tem direção do texto, né? Orientação. Às vezes a gente tem um caso, vamos dar um exemplo aqui. Tem aqui um texto, sei lá, escrito tabela. Tabela, isso. E aí eu precisava que essa tabela ficasse de uma forma vertical aqui. Então é só vir nesse cara e falar para ele como que eu quero que o meu texto seja apresentado aqui, tá? Pode ser na diagonal, né? Inclinadinho, ó. Pode ser vertical com as letras ainda na mesma orientação ou até escrito de lado, assim, tranquilo, né? Então aqui é uma forma de fazer isso de uma forma bem fácil, bem tranquila, tá? Outra curiosidade interessante para tamanho de coluna, clicando 2 vezes, ele ajusta exatamente a maior palavra ali daquela coluna. E isso vale para a linha também, para a altura da linha, tá? Se eu tiver com uma linha enorme aqui e clicar 2 vezes, ele deixa ela justo no tamanho do texto que está ali, tá? Então aqui o que acontece é o seguinte, ó. Esse texto, lista de compras, passa o tamanho da coluna B, tá? Tá vendo que ele está para fora aqui. Se eu quiser ajustar ele, eu clico 2 vezes e aí, como lista de compras é a maior palavra, ele se ajusta exatamente a essa palavra. Se tivesse outras aqui, seria pela maior, tá? A gente vai deixar assim por enquanto. Depois a gente tem a questão de recuo, né? E aqui é basicamente uma margem que ele dá ali do início da célula, tá? É uma opção também a ser usada. E aí depois a gente tem 2 botões bem grandões aqui no alinhamento. O quebrar texto automaticamente e o mesclar e centralizar. Esses dois trabalham de formas bem diferentes, tá? E é até bacana que o exemplo que ele dá aqui já dá para ver o que ele quer dizer com isso, com quebrar texto automaticamente. Então como é que isso funciona? Nenhuma célula, por padrão, no Excel vem com essa opção aplicada, tá? Então vamos pensar também que tudo que a gente faz de alteração aqui é aplicado na célula, tá? Então é importante pensar isso. Por quê? Por exemplo, se eu mexo um recuo aqui, ele só aplica na célula que está selecionada. E o detalhe é que no Excel a gente nunca consegue ter nenhuma célula selecionada, tá? A gente sempre vai ter pelo menos uma célula selecionada. É impossível desselecionar aí tudo assim, não tem nada selecionado. Então eu apliquei o recuo e ele aplicou aqui na palavra arroz, que era a célula selecionada na hora. Tudo bem. Mas para a gente ver esse quebra de texto automático funcionando, tem que ser uma célula em que tenha pelo menos mais de uma palavra, tá? Pelo menos mais de uma. E que esse texto ultrapasse o tamanho da célula. E, ao meu ver aqui, não tem nenhuma melhor do que aqui a lista de compras, tá? Esse é o nosso melhor exemplo. A hora que eu clicar nesse botão, olha o que ele faz. Ele quebra essa linha, tá? Então, ele compreende que todo o texto dentro dessa célula não pode passar a largura da célula B, tá? Então, isso é bastante útil, dependendo do que você estiver precisando, ele faz isso, tá? Perceba que qualquer outra célula vai estar com ele desselecionado, tá? Então, isso só valeu para essa célula, que foi o que a gente falou. E aí agora eu vou tirar, ele continuou ultrapassando aqui o limite da coluna B,
e a gente vai ver como funciona o mesclar e centralizar, tá? O mesclar precisa de pelo menos 2 células selecionadas, de 2 ou mais, tá? Porque ele vai fazer exatamente isso, ele vai juntar 2 células e transformar em uma só. E quando ele fala centralizar, é porque naturalmente ele vai já colocar esse alinhamento, tá? Nessa junção, né? Nessa célula mesclada. Então vamos ver como é que isso funciona. Selecionei 2 células aqui, tá? Pode ver a C1 e a B1 aqui, tá? E cliquei. Então olha que bacana. Primeira coisa, ele virou uma célula só, tá? A partir de agora ele é só uma célula aqui, não tem divisão mais, tá? E centralizou. Então isso é muito útil, por exemplo, vamos supor, aqui é o título da nossa tabela, né? Que é a lista de compras. Então a gente pode até, por exemplo, colocar uma decoraçãozinha aqui, alguma coisa, né? E aí, beleza. Então, o mesclar funciona para isso, quando a gente realmente precisa juntar algumas células. E o bacana é que a partir daqui, o tamanho dele agora é relativo, né? O tamanho dele vai ser sempre o tamanho do B e C juntos, não interferindo no restante das células, que elas vão ficar ali intactas, né? Então, o mesclar serve para isso, tá? E ele tem algumas subopções aqui, mesclar através, que aí ele não centraliza, né? Mesclar a célula ele só mescla e não faz mais nada. E desfazer mescla também, porque às vezes por algum motivo você precisa desmesclar. E aí ao invés de só vir aqui em desfazer, você pode só tirar o botão, clicar no botão de novo e ele separa. E agora são 2 células novamente, tá? Vamos deixar mescladinho assim que ficou legal. Depois a gente tem a opção número. E aí, aqui também é bem bacana, porque aqui a gente vai falar assim para o Excel, olha, isso aqui é dinheiro, isso aqui é porcentagem, e assim por diante, tá? Para fazer isso quando ele já não detecta automaticamente, então, por exemplo, aqui, a palavra arroz, ele entendeu como geral. Geral é qualquer coisa, não tem problema. Aqui já no nosso 8 ele já entendeu que é um número, e o que é ok também. Por quê? Porque quando ele entende que é um número, vai ser uma célula passível da gente aplicar em algumas funções que a gente vai fazer depois, tá? Então são dados manipuláveis. Então bem bacana. Mas de repente, não é número, pode ser qualquer outra coisa, tá? Pode ser uma hora, como eu falei, pode ser uma fração, enfim, né? A gente vai trabalhar com os mais básicos. À medida que as necessidades foram aumentando, a gente vai vendo outros tipos aqui. Então, por padrão, dinheiro, tá? Nossa, Guilherme, coloquei aqui o negócio e ficou cheio de cerquilha, né? O famoso hashtag. E eu coloco o mouse em cima e ele fala para mim que é R$8. O que está acontecendo? O Excel exibe a informação dessa forma quando os dados que estão dentro deles, contidos dentro dele, não cabem dentro da célula, tá? E aí, não cabe, mas também não dá para sair para fora. Justamente porque a gente mudou o tipo aqui. Então, se fosse geral, como a gente viu aqui com lista de compras, ele ficaria para fora da célula, tá? Aqui está mesclado, agora ele não vai sair mais, ele vai respeitar os limites dentro da mescla, tá? Mas vocês viram aquela hora que o lista de compras saiu aqui, quando era só a célula B aqui, por exemplo, tá? E aí você pode ver que eu aumentei aqui a largura da coluna e ele já começou a exibir nossa informação. Então, só para nível de teste, diminuir aqui, ó, não cabe, ele preenche dessa forma. Quer dizer, a informação está lá, só não está sendo exibida de forma correta. E aí a gente ajustou a forma aqui da coluna, a largura da coluna ele já exibiu. Então, como a gente já sabe que todos os outros aqui são dinheiro, a gente vai aplicar dinheiro, tá? A gente pode aplicar outras moedas, tá? De outros países, tá? Pode ser porcentagem, lá ele aplica porcentagem. Pode ser o separador de milhares. Isso aqui ele faz se a gente quiser, tá? Então vamos ver aqui como é que ficaria. Ó, então ele separa o ponto aqui do 1000, põe vírgula 00. Então não necessariamente é dinheiro, tá? Só que ele faz essa separação para nós. Então vamos trabalhar aqui com o dinheiro, já que aqui é o dinheiro e aqui o arroz não era 1000, era 8, né? Beleza.
E também outra coisa bacana que o Excel dá a opção é para número de casas decimais que está sendo exibido. Então vou dar um exemplo aqui, 1,53 e assim. E aí eu falo para ele assim, não, tá muito quebrado isso aqui, eu só quero o 1, e mais uma casa. E aí eu posso diminuir isso, tá? Até aqui. Percebam uma coisa, aqui na barra de fórmulas, e a gente já vai ver ela depois com mais detalhe, mostra exatamente os dados que tem dentro dessa célula. Que não é exatamente a forma como está sendo exibida para nós, tá? Então é importante a gente pensar isso, que nem sempre o que vai estar aqui é exatamente o que é, tá? Então o valor real dela é aqui. A única coisa que a gente fez foi pedir para o Excel esconder as casas decimais. Mas a gente pode pedir para ele aumentar também. E aí ele mostra para nós quantas a gente quiser, tá? Isso a gente consegue ter um controle até para nível visual, né? Então, de repente, vamos supor, é um preço de gasolina aqui, que tem um monte de números depois, só que o que está contando são só 2 casas decimais, tá? Beleza. Depois, a gente tem já uma questão de estilo. Eu vou mostrar ele só aqui por último, vou passar aqui para os próximos e a gente volta aqui no estilo, principalmente por causa aqui da nossa formataçãozinha condicional, tá bom? Então como é que funciona? A gente depois tem a parte de células, tá? A gente consegue inserir, excluir e formatar. Como é que funciona? A gente consegue inserir célula, tá? Então vamos ver na prática aqui, ó. Inserir célula. O que ele fez? Inseriu uma célula para cima e jogou as restantes para baixo, tá? Essa é uma forma. Depois ele tem inserir uma coluna, desculpa, uma linha na planilha. Então ele insere uma linha inteira para cima da célula que está selecionada, tá? Depois uma coluna, mesma coisa, tá? Ele sempre vai colocar, inserir sempre para antes. O que é para antes? No caso aqui da nossa célula que está selecionada é essa. Ele vai inserir uma linha sempre para cima, tá? Sempre para cima, nunca para baixo. E a coluna, a mesma coisa, sempre vai inserir sempre para a esquerda, nunca para a direita, tá? Ou inserir uma planilha, que aí ele criou uma planilha nova aqui nas nossas barras aqui, nas nossas abas, tá? Que não é o caso. Então eu vou excluir aqui a nossa planilha 4. Beleza? Depois também, assim como a gente inseriu, a gente exclui. Então não vou fazer aqui uma por uma, o funcionamento vai ser exatamente o mesmo. Com a diferença que quando a gente der excluir, ele vai excluir o que está selecionado, seja célula, seja linha ou seja coluna, tá? Então ele não vai pegar a coluna anterior ou a linha anterior. Ele vai excluir exatamente o que está selecionado. E depois o formatar. Formatar aqui são opções que a gente tem de tamanho, tá? Que a gente já viu aqui, manipulação de largura e altura das linhas e colunas, tá? A gente consegue renomear essa planilha, que é o nome que ela fica aqui embaixo, então pode ser, por exemplo, a lista de compras, tá? Isso é para a gente se encontrar dentro da nossa pasta de trabalho e também quando a gente fizer referência a alguma célula que tiver em outra planilha, a gente saber qual planilha é essa. A gente já vai entender depois, quando começar na parte das funções aqui, como é que isso funciona. Parte de referências, tá? Autoajustar o tamanho e largura da coluna, que é exatamente o que a gente fez clicando 2 vezes aqui, tá? Ele faz esse autoajuste sozinho, também tá aqui. E a gente consegue fazer outras coisas, ocultar, exibir linha, coluna, tá? A gente não vai trabalhar com isso necessariamente agora, tá? Depois a gente já tem algumas coisas aqui já bem legais. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que terminada a nossa lista de compras, a gente tem aqui o nosso famoso total. Então a gente quer saber quanto a gente gastou, tá? E aí como é que eu faço? Então eu venho aqui, abro a calculadora do Windows, né? Faço isso aqui, ou do celular, né? Não é isso? Soma aqui 8, com 4, com 15, com 6, mais 3. Pô, deu 36. Vem aqui, coloca o 36. Beleza. O Excel já entendeu que é dinheiro, né? A gente só vai colocar aqui as nossas bordinhas. Tá certo esse processo? Claro que tá. Mas a gente consegue automatizar isso no Excel.
Porque e se o feijão diminuiu 30 centavos aqui? Ele caiu para 3,50. Poxa, tem que refazer essa conta? Então vamos lá. Agora que vem o pulo do gato do Excel, que é a forma como ele mais auxilia a gente no nosso dia a dia, tá? Nas nossas produções. Como é que funciona? Eu quero que nessa célula aqui tenha a soma de todos esses caras, tá? Então, uma forma de fazer isso é selecionar quem eu quero somar, vir aqui no nosso botão maravilhoso que o Excel chama de autossoma. Eu vou dar um clique aqui e o que ele vai fazer? Ele colocou o resultado da soma de todos esses caras aqui, tá? O que é mais importante de a gente compreender, lembra que a gente falou da diferença do que ou do que está sendo mostrado na barra de fórmula e do que é exibido para nós aqui na planilha. Então, agora a gente acabou de ter o primeiro contato com a nossa fórmula, né? Com a função soma. Então, o que é a função? O que é a função soma? O Excel entende que você quer somar algumas coisas e depois ele vai te perguntar o que você quer somar. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe depois, o funcionamento disso, tá? Mas ele está aqui somando desde a célula C2, que é essa daqui, ó, C, né, 2, tá? Até a C6. Beleza, então C6, que é a do macarrão, tá? Então, dos R$8 aqui até os 3, ele pegou um por um e somou. Tá bom. E a gente deu Enter aqui, ele deu o resultado. Sendo isso aqui uma fórmula, tudo que tiver contido nessa fórmula que for alterado, seja lá por qual motivo, ele vai ser atualizado automaticamente, tá? Então, isso que é o grande lance. A gente não vai precisar mais refazer essa conta, a gente não vai precisar mais pedir para o Excel fazer nada. Isso aqui agora é um valor variável, tá? Seguindo exatamente a regra da fórmula que a gente está ali, tá bom? Então, vamos dar um exemplo. Batata caiu o preço, de R$6 já foi para 5, tá? Os nossos 35,50 aqui tem que cair o valor. Vamos ver? Assim que eu apertar o Enter, beleza, tá? Então, ele faz isso sozinho para nós. Isso aqui é fantástico, tá? Isso aqui, essa barra aqui, pode ser uma fórmula imensa. A gente já vai ver depois outras formas de fazer. Mas a gente tem a autossoma que faz automático para nós. Ele faz também a média dos números. Ele conta os números, ele dá qual o valor máximo, qual o valor mínimo e muitas outras coisas, tá? Esses aqui são formas práticas de fazer. A gente só seleciona os valores que a gente quer, vem aqui para o Excel e fala, me dá a média. E ele dá a média, tá? Ou qual é o valor maior? Ele dá o valor maior. Isso numa lista de 5 itens é bem tranquilo. Imagina se você tem, por exemplo, uma lista com 2.000 clientes e você quer saber qual o seu cliente que gastou mais no mês, tá? E aí, imagina se você ficar procurando um por um, você pode acabar até cometendo uma injustiça com um outro cliente que gastou mais. Isso é só um exemplo, tá? A gente pode usar isso de diversas formas, tá bom? E aí, beleza. Depois, a gente vai ter preencher, tá? Que tem a ver com o auto-preenchimento que a gente viu, tá? Então, por exemplo, se às vezes a gente não quer preencher, a gente vai falar para qual direção para o Excel a gente quer preencher, tá? A gente não vai usar isso agora, a níveis de exemplo aqui, a gente vai ver depois. Limpar a célula, a gente pode limpar porque também, outra curiosidade, se eu selecionar aqui e der delete, ele mantém as formatações, tá? Então, uma forma de limpar também, aqui a gente consegue limpar a formatação ou até limpar tudo. Aí sim, arranca tudo, inclusive as bordas e os preenchimentos. Então, às vezes, só o delete no teclado não vai funcionar. A gente vai precisar vir aqui usar o botão limpar. Depois, a gente tem classificar e filtrar. Esse é bem bacana também, tá? Vou dar um exemplo. A gente quer que essa lista esteja em ordem alfabética. Naturalmente, ela já vai começar pelo arroz aqui, tá? Mas depois deveria vir batata, carne, né, feijão e macarrão. E o Excel faz isso pra gente. Então, aqui é bem simples, ó, classificar de A a Z, tá? Pronto, ele fez para nós. Arroz, batata, carne, feijão e macarrão, né? Respeitando aqui cada qual os seus valores, tá? Então, ele entendeu que a gente queria pegar a primeira letra daqui, mas que todo o resto que viria para cá
eram informações vinculadas, né? E aí ele carregou o preço junto. Então a gente consegue fazer isso com o Excel de uma forma muito tranquila. É só selecionar os dados que a gente quer ordenar, classificar e vir aqui. E depois o filtro. A gente vai ver o filtro depois, com mais calma. É uma ferramenta bastante poderosa, mas a gente precisa de um pouco mais de trabalho aqui para aplicar um filtro. Localizar funciona igual ao do Word, tá? Então você consegue procurar qualquer palavra aqui no nosso documento, na nossa planilha toda, na pasta de trabalho toda, substituir essa palavra por uma outra, mas a gente consegue também procurar em fórmulas, procurar em comentários, procurar vários elementos dentro do Excel. Então, se você tiver uma pasta muito grande, muito complexa de trabalho, com muita informação, você vai usar essa ferramenta e vai encontrar o que você está querendo dentro da sua pasta de trabalho, tá? E aí, a gente finalmente vai voltar aqui para a parte de estilo. O primeiro deles, que é uma ferramenta muito bacana, é a formatação condicional. Ele tem algumas formas de trabalho, tá? Então, se a gente tiver... Vou dar um exemplo aqui. A gente tem vários preços, tá? E eu vou aplicar um aqui. Por exemplo, em escalas de cor, tá? Sendo do verde ao vermelho, tá? Então, o que que ele fez? Vamos lá aqui, do verde ao vermelho crescente, né? Ele tem decrescente também. Tá bom. O que que ele fez? Ele pegou o menor valor, ele, pelo menos assim ele entendeu, né? E ele falou assim, ó, o menor valor ele é vermelho e o maior valor ele é verde. Tudo dentro disso vai ser uma escala de cores, tá? Então aqui, ó, o 3 é o mais vermelho, sendo o 3,50 já um pouco alaranjado. Aí depois o 5, que vem na sequência, está amarelo. O 8 um pouquinho mais esverdeado e o 15 o mais verdão. Se isso aqui fosse muitos números, ele ia dar vários tons de cores e a gente ia conseguir enxergar certinho as faixas que a gente tem de preço aqui, tá? A gente poderia fazer isso de forma invertida se eu quisesse dizer assim, que quanto mais caro, mais vermelho, por exemplo, né? Então a carne aqui é o nosso item mais caro, né? O macarrão é o que a gente está pagando mais barato, tá? Então, veja bem, ele deu essa informação para mim em cores de uma forma dinâmica e que eu não precisei fazer absolutamente nada. Então, imagina o quanto útil isso aqui não pode ser. Assim como, se eu alterar, de repente, poxa, a carne veio para promoção, paguei R$ 7 na carne. Agora ela já alaranjou e quem ficou mais caro foi o arroz. Entendeu? Então a gente consegue visualizar alguns dados da nossa planilha de diversas formas, tá? A gente pode usar outros tons de cores, tá? Às vezes eu só quero usar só o verde, por exemplo, e do branco ao verde, enfim, tá? E aí, uma outra forma que a gente consegue trabalhar seria criando a nossa própria regra, tá? E aí é bem interessante. Eu quero dizer assim, então, vou te dar um exemplo. A gente vai sair para o mercado, vai ter que comprar essas coisas aqui, e o nosso orçamento, ou seja, a nossa carteira, nossa conta bancária, a gente só tem R$ 25, tá? No bolso, tá bom? Vou tirar essa regra aqui, só para a gente exemplificar, tá? Limpar regras. Beleza. E aí vou dizer assim, no nosso total, se o nosso total for maior do que a gente tiver em dinheiro, ele vai ficar vermelho, tá? Então é isso que a gente quer. Então eu vou falar assim para ele. Isso são só coisas visuais, tá? A gente não está manipulando dados aqui, mas eu posso criar diversas regras para o Excel apresentar dados para mim, tá? Da melhor forma possível. Então vou dizer assim para ele, ó, células que contenham, tá? O valor da célula, se for maior do que qual? Esse aqui. Por quê? Porque de repente a gente conseguiu um dinheiro a mais ou a menos, ele vai atrás dessa célula como referência. Então estou falando assim, ó, estou aplicando uma regra nessa célula, que é a que está selecionada, estou dizendo assim para ele, se o valor da célula for maior do que essa célula aqui, então eu vou querer que o meu texto fique, vamos ver aqui, vermelho.
e negrito. Pronto. Vou dar OK. Pronto, já ficou. Por quê? Porque é maior que isso aqui. Então, de repente, eu vou falar assim, não, então economiza na batata, vai pagar R$3 na batata. Pronto, ele deixou de ficar vermelho, tá? Então, por isso que a formatação condicional a gente tinha que mostrar depois de já ter alguma coisa aqui, para a gente ter como explicar como ela funciona. Mas aí, ferrou, o macarrão ficou mais caro, o macarrão ficou R$4,20. Pronto, ele está vermelho. Por quê? Porque está acima do que eu programei lá, que é o nosso orçamento aqui. Mas aí deu bom, a gente no caminho do mercado encontrou R$5, e aí agora o nosso dinheiro não é mais 25, é 30. Maravilha, ele deixa de ficar vermelho, tá? Então essa é uma forma muito bacana de usar a formatação condicional. A gente consegue criar a regra que a gente quiser aqui dentro, tá? Depois a gente tem formatar como tabela. E aí como é que funciona isso? Tá? Eu vou tirar isso aqui e vou dizer assim, item, de um lado vai ser item e de outro vai ser preço, tá? O que acontece? A gente seleciona a nossa tabela, tá? E quando eu falo tabela, não estou falando da planilha inteira, tá? Não estou falando disso aqui tudo, não. Isso aqui é uma tabela dentro da nossa planilha, tá? E aí eu vou falar assim para o Excel, formatar como tabela. Eu posso definir qual estilo eu quero, tá? E o que acontece? Esse formatar como tabela não é só necessariamente para a gente ter um estilo visual na tabela. A gente pode usar nenhum estilo se a gente quiser. Mas ele serve para falar para o Excel assim, olha, todos os dados que estão aqui nessa seleção que eu tô agora, eles fazem parte de uma tabela, tá? Então ele está perguntando primeiro, onde estão os dados da tabela? Está aqui nessa seleção, tá? E eu posso dizer para ele se a minha tabela tem cabeçalhos ou não. Que significa o quê? Isso aqui é o cabeçalho da nossa tabela, ou seja, ele tá dizendo o que é cada coluna dessa. No caso aqui é a coluna item da nossa lista de compra e do lado direito o preço. Tá? Então sim, minha tabela tem cabeçalhos, eu deixo isso marcado. Se não tiver, se tiver em branco, não tem problema nenhum, você só precisa tirar isso aqui para o Excel entender isso. Tá? Então eu vou dar OK. Veja bem, o que ele fez? Primeira coisa, ó, eu tô com o mouse selecionado em uma célula normal aqui. Eu selecionando o item da nossa tabela, ele vem aqui para a nossa aba aqui, Design, tá? E aí isso aqui é bastante bacana. O que a gente aplicar de estilo dentro dessa aba Design vai ser aplicado para a tabela inteira, então isso já é importante. Por exemplo, a gente pode deixar nenhuma formatação, nenhum estilo, tá? Mas eu poderia aplicar qualquer outro aqui que ele tem aqui como sugestão. Mas vamos deixar em branco porque o foco aqui não é aspectos visuais disso, tá? Não é a questão estética, tá? E aí você tem diversas opções em cima da nossa tabela. Primeira coisa, o nome da tabela, tá? Por que isso? Para quando a gente precisar referenciar algum item dentro dessa tabela, o Excel saber, fala, não, isso aqui está o quê? Dentro da tabela 1, que poderia ser, por exemplo, lista de compras, tá? Sem espaço no caso, tá? Seria uma forma, tá? Então, enfim, tudo que tiver aqui, o Excel já está entendendo que está dentro da tabela lista de compras. Beleza. Depois a gente tem a questão de tabela dinâmica, a gente vai ver depois, tá? Remover duplicatas, isso é interessante. Então imagina, por algum motivo a gente colocou aqui feijão 2 vezes na lista. E aí o Excel detecta isso pra gente e fala, olha, estou tirando aqui o feijão está duplicado, tá? Então a gente já tem essa opção aqui. Converter em intervalo, ele volta, o que ele quis dizer com intervalo? Ele volta a células normal, tá? Então a gente não tem mais a opção aqui de tabela, ele voltou, não é mais tabela, tá? Isso dá para fazer. Então eu dei Ctrl Z aqui, ele voltou a ser tabela, tá? A gente pode exportar esses dados, tudo bem. E aí a gente pode falar assim para o Excel, olha, a gente tem uma linha de cabeçalho nessa tabela, pode ver que quando tira essa opção, ele some aqui, ó, o nosso cabeçalho de tabela, tá? Então eu tenho essa linha. E eu tenho também uma linha de totais. Quer dizer,
Se o Excel faz isso para mim de forma automática, eu nem precisaria ter feito isso, tá? Então, o Excel compreende que isso aqui é a informação da tabela. Ele não sabe que é total. Não é porque está escrito aqui total que ele sabe. Mas, quer dizer, agora essa linha é desnecessária para a gente. Por quê? Se eu tenho a linha de total aqui, tá? Que o Excel criou de forma automática para nós, só de eu ter clicado aqui ele fez isso, ele está contando também o valor que a gente já tinha feito a conta aqui. Então a gente pode excluir essa linha, tá? E seguir daqui para frente com a linha de total que o Excel fez, tá? Linha de totais. Depois a gente tem linhas em tiras, que na verdade são essas demarcações que a gente tem de separação de linhas, tá? Isso é questão estética. Depois, questão de primeira coluna e última coluna também é a mesma coisa, assim como ele fez linha de cabeçalho e linha de total, às vezes a gente tem uma primeira coluna e última coluna também principal. E também o colunas em tiras, se a gente quisesse estilizar dessa forma, por exemplo, tá? Então o Excel faz tudo isso de forma automatizada para nós. E mais uma coisa que ele fez aqui, quando a gente criou, transformou isso aqui em tabela, né? Falamos assim, formatar em tabela, foi justamente a criação dos filtros, tá? Então, o que a gente não viu aqui, que é essa questão de filtrar, ele mesmo já fez, tá? E o que significa isso? A partir daqui, ó, eu consigo fazer a seleção do que eu quero exibir na nossa tabela. Como assim? Por exemplo, de repente, eu não quero mostrar o feijão e a carne. Só quero mostrar arroz, batata e macarrão. Eu tiro essas opções e dou OK. Pronto. Elas não deixaram de existir, tá? Então, como que a gente sabe disso? Primeiro, o Excel está falando para a gente, olha, você aplicou um filtro aqui, tá? Através desse ícone, tanto que ele não está diferente aqui. Ele é um filtro de item e não de preço, tá? E aqui, ó, aqui na numeração das linhas, não só ele deixou isso aqui azulado para a gente entender que tem um filtro aplicado aqui, como a gente tem um intervalo aqui, ó. Tem a linha 2, tem a linha 3 e não tem a linha 3 e 4, ele vai direto para 5, tá? Então, não é que a gente excluiu aquelas informações, elas só não estão sendo exibidas, tá? Naturalmente, ele refez o subtotal em cima do que está sendo mostrado aqui, tá? Então a gente pode selecionar tudo, voltar a exibir tudo, tá? E assim como a gente também consegue fazer a classificação aqui, que a gente já tinha feito de forma manual. Mas, por exemplo, eu quero aqui em ordem alfabética invertida. Beleza, ele faz pra gente. Ou eu quero aqui de forma crescente. Então aqui ele fala, pode ver que ele não só detecta que aqui tem texto e que no preço é de número. Então ele fala do menor para o maior. Então aqui a gente tem o produto mais barato até o mais caro. E aí, claro, a parte aqui dos itens não está mais em ordem alfabética, né? Mas é assim que funciona, tá? Então aqui a gente já viu uma noção básica do que é a planilha. A gente compreendeu como criar uma tabela dentro do Excel, né? Como essa tabela se torna dinâmica, né? Tendo todas essas funções aqui de ter linhas de totais, de ter um cabeçalho, de ter uma aplicação de filtro de forma automatizada, né? Simplificada, de fazer um total, né? E de fazer um condicionamento de forma automática aqui. Vamos ver se isso aqui ainda está funcionando. Nosso dinheiro voltou a ser R$ 25, não está mais com a formatação condicional. Por quê? Quando a gente acrescentou a linha de totais aqui, a gente excluiu aquela linha que a gente tinha feito a formatação condicional. Então ela ficou lá, naquela célula. Para a gente ter aquele efeito aqui, a gente teria que refazer novamente, selecionando essa célula dos totais agora do Excel, tá? Então é assim que funciona. Olha só que bacana. Quando a gente criou essa linha de totais aqui, o Excel dá as seguintes opções, ó, selecionando aqui o total, ele fala assim, olha, o que você vai mostrar nessa linha? É o total mesmo? É a média? É a contagem? É a soma? E aí você pode falar para ele o que você quer mostrar. Então, por exemplo, aqui eu quero mostrar a média. Ele mostra a média de todos os valores aqui, de forma automática, tá? Ou, enfim,
Qual o maior valor? Ah, é os R$ 8 do arroz, ó, ele mostra, tá? Então ele faz isso para nós, mas por quê? Não nas outras células, tá? Mas nessa aqui, que é necessariamente a linha de totais da nossa tabela que ele criou de forma automática. Se eu tirar essa aqui, pronto, aquela linha sumiu, tá? E a gente não tem aquelas opções, tá? O Excel que dá somente em tabelas dinâmicas, tá bem? A gente vai encerrar essa aula por aqui e damos continuidades na próxima para ver mais ferramentas do Excel 2010. Muito obrigado e até mais.